Terceiro ano sou eu. Tava com saudade, né? Mas hoje eu venho aqui para dizer para vocês que a sua avaliação chegou. E aí vocês precisam fazer. Pessoal, essa avaliação é a prova AB2. Lembra vocês que quando na semana seguinte, antes do governo mandar anular as aulas, nós bloquear as aulas, parar, né, a paralisação das aulas, nós estávamos com a data marcada. E esse conteúdo foi dado no seu caderno. Você copiou, você registrou, fez atividade. Mesmo assim, quando voltamos, aí tivemos uma semana de recesso, depois voltamos com as videoaulas. Vídeo 1 e vídeo 2, tanto de álgebra como de geometria. Eu fiz uma revisão referente a esses tópicos também. Então vocês têm o caderno de vocês para estudar. Vocês têm essas videoaulas 1 e 2 e vocês ainda têm essa revisão que eu vou passar agora para vocês, que basicamente é a prova. Pessoal, preciso que vocês façam. Essa prova de vocês, pessoal, ela vai ser feita, vai ser liberada para vocês na quinta-feira do dia 10 de julho. Ela vai ser liberada. E vocês precisam... Dia 10 não, desculpa, dia 10 é sexta. Tô aqui com o calendário na mão, dia 9. Beleza? Pessoal, a não ser se a coordenadora liberar um calendário antes. Mas com certeza a prova é sempre no dia que eu tenho duas aulas duplas com vocês. Ou vai ser na terça, dia 7, ou vai ser na quinta, dia 9. Mas se for basear na B1, que nós já fizemos, nós fizemos ela na quinta. Então eu creio que o calendário vai ser o mesmo. Mas quanto a isso não há problema, porque o comunicado vai lá para vocês. Mas o que eu quero focar para vocês é o seguinte, pessoal. Essa prova vocês precisam fazer. É a prova que eu vou fazer o fechamento do bimestre. Lembrando que nós ainda estamos fechando o primeiro bimestre. Por quê? Nós damos um tempo achando que tudo ia se normatizar, ia voltarmos, só que nada voltou. E o que acontece? Nós temos que fechar o bimestre, porque nós temos que dar um aval para a Secretaria de Educação. Então, nós temos que fechar esse bimestre, primeiro bimestre, para depois vir o segundo e já vamos entrar para o terceiro. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte, é por isso que eu vou fazer esse vídeo postando essa revisão. É bem dizer a prova. É claro que não são as mesmas questões, mas se você entender essa revisão, você vai fazer uma excelente prova. Você ainda tem o caderno, o livro de vocês e as vídeos 1 e 2, tanto de álgebra como de geometria, como revisão. Pessoal, preciso. Como é que vai ser esse fechamento? Vai ser a prova B1, que vocês fizeram comigo, presencial. Essa prova B2 que você vai fazer aí na sua casa, sentadinho no seu sofá, olhando as videoaulas, né? E vendo o meu rosto planejando, passando como uma sombra. Esse rosto vai te trazer o conhecimento e você vai conseguir fazer essa prova e todos vão ter uma excelente nota. Beleza? Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Beleza, terceiro ano? Então, não esqueça, pessoal, vocês vão fazer essa prova. Envia para mim como vocês vêm enviando, ou através de foto, ou através lá no documento lá do aplicativo. Ou vocês têm que me enviar. Essa daqui não tem como vocês vai fazer no seu caderno, deixar registrado aí e me enviar, porque eu tenho que corrigir e depois liberar para a direção, para ela depois entrar em contato de vocês para dar a média. A primeira questão diz o seguinte: forma algébrica dos complexos. Pessoal, lembrando vocês que o número complexo, ele é formado desse modelo. Z é igual a mais BI. Sabendo que A é a parte real e B é a parte imaginária. Esse tipo de exercício, pessoal, eu já estou te dando ele na forma trigonométrica. Só que eu estou querendo a forma algébrica. Então, essa questão que está na forma trigonométrica, porque aqui é módulo, vocês lembram. Aqui são os argumentos do cosseno e do seno. E aqui eu quero que vocês voltem para essa forma. Como é que vocês vão fazer isso? Agora vamos um pouco na trigonometria. Pessoal, lembrando vocês que o π aqui vale 180. E eu fiz ele bem aqui, ó. Então, o que acontece? Eu peguei 2 vezes. Π dividido para 4 é 180 dividido para 4, que deu 45. O mesmo ângulo aqui é o mesmo daqui. Isso aí não vai mudar nunca. Agora, você tem que ir lá na tabelinha dos ângulos notáveis e ver quanto é que vale cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2.
Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. A tabelinha dos ângulos notável. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Aí o que eu faço agora? Eu multiplico aqui, ó. E eu venho para cá, ó. 2 raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 2, mais 2 raiz de 2. Dividir aqui, ó. Aí o Z vai ser raiz de 2 mais raiz de 2 e o I do lado. Quem é o valor do A? Quem é o valor do B? Beleza? Ótimo. Representação geométrica. Beleza. Depois que você representou algebricamente, geométrica é o gráfico. Geometricamente é o gráfico. Vocês sabem que você tem o eixo X e o eixo Y. X é o real que está deitado. Y é a parte imaginária que está em pé. Beleza? Então, a fórmula que nós temos aqui, ó, não é Z mais BI, parte real é o X. Então, o A está bem aqui, ó. Parte imaginária é o B. Então, aqui você tem a minha forma trigonométrica. Agora, vamos representar do que nós acabamos de calcular. Então, quem é o valor de A? Raiz de 2. Por incrível que pareça, B também é raiz de 2. Então, aqui você formou a sua forma algébrica. Forma algébrica é o gráfico. Forma geométrica é o gráfico, tá? Forma geométrica é o gráfico. E forma algébrica é o A mais BI. É a forma trigonométrica. Divisão dos complexos. Pessoal, a divisão dos complexos é dada pela seguinte fórmula. Eu coloquei a fórmula aqui, mas vocês têm ela aí no seu caderno, tem ela lá nas vídeos. Eu estou te dando Z1 e Z2. Você vai módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, que multiplica cosseno, aí os argumentos você subtrai. Divisão, os argumentos subtrai. Divide o módulo e subtrai os argumentos. O mesmo que você fizer aqui é aqui. Beleza? E aí eu estou te dando dois exemplos aqui, ó. Z1, 2 vezes cos π sobre 2 mais I seno π sobre 2. E o Z2, módulo é o 3 cos π sobre 4 mais π sobre 4. Isso aqui é os argumentos. O que é que ele pede? Eu estou querendo a divisão. Z1 dividido por Z2. Então, você vai pegar 2 dividido por 3. Está bem aqui, ó. 2 dividido por 3. E os argumentos você subtrai. Eu já vi aluno fazer essa loucura aqui, ó. Você tem que pegar um menos o outro, pessoal. É isso que você tem que fazer, tá? E o resultado do cosseno vai ser o mesmo do seno. E aí você faz o cálculo, gente. Subtrair é a coisa mais fácil. Então vai ficar π sobre 2 menos π sobre 4, tá? Eu peguei o primeiro do Z1 e o primeiro do Z2. Fazendo essa subtração não é modelo para ninguém, não é dúvida para ninguém. Então tira o MMC, né, pessoal? 2 e 4 é 4. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes π, 2π. Menos 4 dividido para 4 dá 1 vezes π, π. Isso aqui vocês fizeram muito lá. Aí, resolvendo isso aqui, 2 terços vai ser 2 tira 1, vai ficar π sobre 4. Aí, logo, você tem Z1 dividido por Z2 vai ser igual 2 terços vezes. Aí, você tem lá, ó, cos π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Essa é a divisão. Beleza, pessoal? Beleza, bonitinhos? E a multiplicação, professor? É o mesmo raciocínio. Eu vou te dar o Z1, vou te dar o de Z2, só que aí já muda a fórmula. Você vai multiplicar os módulos e somar os argumentos. Olha o exemplo. Eu estou dando o módulo, que é 2, Z1, e Z2, o módulo é 3. Então, você vai... eu estou usando o mesmo exemplo, tá, pessoal? Então, vai ficar 2 vezes 3. E aí, os argumentos, você vai somar π sobre 4 mais π sobre 2. Aí, fazendo isso aqui, 2 vezes 3 é 6. Aí, ó, tirando MMC, 4 dividido para 4, 1 vezes π, π. Mais 4 dividido para 2, 2. 2 vezes π, 2π. Aí, isso aqui vai ser 6, 2 mais 1, 3π sobre 4. Aí, você joga na fórmula. Z1 vezes Z2 é 6 vezes cos 3π sobre 4. E o seno é mesmo resultado, 3π sobre 4. Forma trigonométrica. Pessoal, a forma trigonométrica, ela é resolvida de 3 passos, não é de 3 modos, não. Você tem que fazer 3 passos para chegar. Primeiro passo, você vai calcular o módulo. O módulo
ele é calculado devido à fórmula que você tem. Módulo representado pelo Z ou por esse Pzinho que é chamado de ρ, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a forma para o módulo. Segundo passo é o argumento. Os argumentos você tem o cos do ângulo, que vai ser dado, ou vai ser de 30, 45, 60 ou 90, que é A dividido pelo módulo, e o seno, que é o B dividido pelo módulo. E por final, a forma trigonométrica. Ela vai ser resumida como Z vai ser o módulo vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. E eu estou dando um exemplo aqui para fixar. Então, Z vai ser igual a 1 mais raiz de 3i. Daqui você vai tirar o valor do A. O valor do A é a parte real. E o valor do B é a parte imaginária. O que é a parte imaginária? Porque tem o i do lado. Tá? Então, vamos lá. Então, o módulo vai ser... Calcula o módulo agora. 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Só estou trocando a letrinha, tá? A fórmula está lá em cima. E aí, cortei, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 3, que vai dar a raiz quadrada de 4, que z é igual a 2. Então, o módulo é 2. E o argumento? O argumento, a fórmula é A do cosseno, olha a fórmula lá, A sobre o módulo. O A não é o valor de 1 e o módulo não é 2. E o seno? O seno é raiz de 3, ó, é B sobre Z. E o B é o valor daqui, ó, o valor de A e B está aqui. B sobre 2. Aqui está o problema. Agora você vai lá na tabela dos ângulos no oitavo, onde cosseno é 1 sobre 2 e o seno é raiz de 3 sobre 3. É só você lembrar da tabelinha. Aí vocês têm que ter dominado essa tabela, que vai dar 60. Faz o teste aí de vocês. Portanto, vai ser. Aí agora pronto. Só que lá não é em grau. Eu tenho que transformar isso aqui em radiano. Como é que eu transformo isso aqui em radiano? Você vai pegar o valor e dividir por 180, tá? Aí agora simplifica. Corta o zero, ficou 6 por 18. Simplifica tudo por 6, que vai dar 1 e o π do lado, por isso que você transformou em radiano, que é o mesmo de π sobre 3. Aí você joga na fórmula, Z é igual. Quem é o módulo? 2, você acabou de calcular aqui, ó. O módulo é 2. Cos, quem é o ângulo θ? π sobre 3, que é esse resultado. Mais I seno de π sobre 3. Pessoal, não é nada monstro. Você tem tudo isso no caderno e nas videoaulas também. Continuando, pessoal, nós temos agora uma partezinha chamada equações paramétricas. O que é equação paramétrica? Você tem 3 variáveis diferentes. Só que você vai sumir com o t, que ele é o parâmetro. É aquela letra que ela está ali dentro para você isolar e inserir na próxima. Porque através dessas equações você vai ter equação geral. Vejam aqui o exemplo. Eu tenho aqui, ó, x é igual a t mais 1 e y é igual a 2x, 2 vezes t. 2 vezes t. Pessoal, eu tenho que isolar, aí seja seu critério, ou a de cima ou a de baixo. Fica o que vocês acharem mais fácil. Eu vou isolar a de cima, porque eu vou isolar o t da de cima, que é o parâmetro. Então vai ficar, ó, vou tirar um daqui e jogar pro outro lado. Então vai ficar x menos 1 igual a t. Tá isolado. Agora eu vou pegar esse t e substituir na de baixo, porque aqui eu quero ter a equação geral. Então vai ficar y é igual. Aí, ó, 2 vezes. Quem é o valor do t? O valor do t não é x menos 1? Aí você aplica distributivo. Então vai ficar y é igual a 2 vezes x, 2x. Menos 2 vezes 1, 2. Pronto. O que eu fiz, pessoal? Quando eu tenho 3 variáveis diferentes, você pode ter certeza. Isso é equação paramétrica. Sempre manter o x e o y e isolar o t. Sempre o t é que você isola. E aí você encontra a equação. Essa equação aqui é a equação geral. Pessoal, não esqueça, equação geral e equação reduzida. O que é equação geral? Estou dando o formato aqui para você, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Beleza? Essa é a equação geral. Lembra que o primeiro membro você tem o termo A, o termo B e o termo C. E a equação reduzida? A equação reduzida é isolar o termo Y. Agora olha o exemplo lá em cima que nós acabamos de fazer. Eu caí no Y igual 2x menos 2. Essa equação aqui, pessoal, é a reduzida. E se eu quero a geral? Se eu quisesse a geral, eu ia ter que fazer assim, ó. Ia ficar, ó, 2x, joga o y pro lado de lá, menos y menos 2 igual a 0. Pronto, é isso aqui, ó. Se eu quisesse transformar a reduzida na geral e a geral na reduzida, você sempre isola o y. Beleza? Tudo isso foi dado, tem as videoaulas.
Coeficiente angular da equação reduzida. Coeficiente angular, pessoal, é o número que acompanha o termo x. Toda letra ela tem um valor. Se ela está sozinha, o valor dela é 1. Então, por exemplo, o número que acompanha o termo x. Vamos voltar aqui. E você só consegue tirar o coeficiente angular e o coeficiente linear isolando o y. Por exemplo, essa equação aqui, ó, se eu quero o coeficiente angular é o 2, que é o que ele está dizendo, ó, é o número que acompanha o termo x. Quem é o número que está do lado do x? É o 2. E o coeficiente linear é aquela letra que independe de alguma variável, é a letra que está sozinha. No caso aqui, ó, seria o 2. Aqui é o angular e aqui é o linear. O linear, o número independe de letra, não tem letra do lado. E o angular é o número que acompanha o x. Beleza? Beleza. A área do triângulo. Pessoal, na geometria analítica, para você obter a área de um triângulo, você tem que calcular primeiro o determinante. Você que sabe como é que faz um determinante. Não dá uma de sonso não, que eu sei que vocês sabem. Determinante de ordem 3. Como é que você calcula? É fazendo o espelho das duas primeiras colunas e traçando as diagonais. Mas na geometria, pessoal, a área do triângulo, você calcula era da seguinte forma. A área do triângulo é igual determinante. Depois que você calcula o determinante, você pega o resultado dele dividido por 2. Lembra que nós estamos em geometria. Não tem sinal negativo. Porque quando você fazer o determinante, pode ser que o seu resultado dê positivo ou negativo. Se der negativo, desconsidera o sinal. A resposta é sempre positiva, tá? Tem uma questão na sua prova para fazer isso, bonitões. Coeficiente angular entre dois pontos. Você vai usar essa fórmula, tá? YB menos YA, XB menos XA. Eu tenho aqui o ponto A, que é 3 e 2. E eu tenho aqui o ponto B, que é 5 e 1. Aqui, ó, XA, aqui é YA. Aqui é XB e aqui é YB. É só trocar a letrinha. É só trocar a letrinha, beleza? Ou pode ser, ó, Y2 menos Y1, X2 menos X1. É só trocar a letrinha, também tem lá. Ponto médio, olha a formulazinha para vocês aqui, ó. Ponto médio é você somar os valores de X e dividir por 2. Soma os valores de Y e divide por 2. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? Equação geral da reta entre dois pontos. Pessoal, a equação geral da reta, lembra bem, no exemplo anterior, eu te dei a paramétrica para você chegar na equação geral, que é essa daqui. Depois, você obter a reduzida, que está aqui. Depois, você tira o coeficiente angular e o coeficiente linear. Agora é o contrário. Agora eu vou estar te dando 2 pontos para você obter a geral. Por incrível que pareça, é mais fácil. Eu estou te dando 2 pontos, você vai ter. Se você ver lá, ó, equação geral da reta. Determine a equação geral da reta e eu estou te dando 2 pontos. Na verdade, você precisa de 3. Só que eu só vou te dar 2. O terceiro é você, terceiro ano, que tem que lembrar que é o x e o y. Porque a equação geral da reta, ela está sempre nessa forma. AX mais ou menos BY mais C igual a 0. Lembra que você tem o x e você tem o y da equação. É por isso que o terceiro ponto você põe x e y. Aí você vai fazer, ó, fazer o determinante de ordem 3, completar a terceira coluna com o número 1. Então eu te dei 2 pontos. Foi o 3 e o 2 e o 5 e o 1. Completa a terceira coluna com as variáveis. Completa a terceira coluna. Vou te dei 2 pontos, A e B. A terceiro ponto, o C, você que põe as duas letras. A terceira coluna você completa com o número 1. Aí você faz o espelho das duas primeiras. Aí você traça as diagonais. Só traçar, pessoal. Isso aqui não tem mistério nenhum. Todo mundo sabe, as 3 primeiras é negativas e as 3 últimas é positiva. Aí é só multiplicar. Positivo, 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 3 vezes 1, 3. 2, positivo, 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 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Positivo, 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 5 vezes 1, 5. 5 vezes y, 5y. Agora o outro lado, 1 vezes 1, 1, só que você tem o negativo, então vai ficar menos x. Positivo, positivo, positivo e negativo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, menos 3y. E o outro, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10, negativo. Aí agora vamos organizar. Primeiro vem o x. 2x
menos o x. Depois vem o termo y, mais 5y menos 3y. Depois vem o termo independente, aquele termo que independe da variável, mais 3 igual a 0. 2 tira 1, x. 5 tira 2, 5 tira 3, 2y. Devo 10, pago 3, fico devendo 7. Tudo isso é igual a 0. Olha aqui a equação. Ele pediu o quê? Equação geral com 2 pontos. Eu te dei 2 pontos e você obteve a geral. Daqui eu poderia pedir você a reduzida, poderia pedir o coeficiente angular e o coeficiente linear. Distância entre 2 pontos também foi dado para vocês. Pessoal, estou te dando os 2 pontos. Qual é a forma da distância? xb menos xa entre parênteses ao quadrado mais yb menos ya entre parênteses ao quadrado. Pessoal, essa é a revisão. Veja, olha os exercícios, olha os exemplos, olha o seu caderno, olha as videoaulas e faça uma boa prova. Lembrando que essa prova vai ser liberada para vocês no dia que vocês têm aula dupla. Ou vai ser dia 7 ou vai ser dia 9. Mas se for baseado na AB1, vai ser dia 9. É bem provável que seja dia 9. Vou botar para dia 9, tá? Faça essa prova. Essa prova ela vai estar liberada de 8 horas da manhã até meia-noite. Professor, não fiz. Ela vai estar bloqueada depois desse horário. Aí você tem que entrar em contato com o colégio, com a direção, coordenação e justificar o porquê que você não fez e ver o que vai dar. E aí eu vou corrigir, vou mandar a sua nota, eu não vou postar em grupo nenhum não, vou postar a nota lá no colégio e vocês vão ter que entrar em contato com eles, perceber quanto você tirou e como está a sua nota lá para o primeiro bimestre, beleza? Pessoal, continue estudando, não deixem de estudar. Um abraço a todo o terceiro ano.